Trata-se de um evento de exposição logística que tem por finalidade exibir as diversas funções exercidas pela logística no mercado e, principalmente, expor o conhecimento adquirido em sala de aula pelos alunos. Na quinta edição do evento, os alunos da turma de logística trarão informações sobre o tema: a importância da logística e suas principais contribuições para o cenário econômico. Hoje trataremos do tema: a importância dos dados na logística. Teremos 3 palestrantes que vamos receber agora. Matheus Pereira, fundador da D3 Data, formado em Administração de Negócios e pós-graduado em Business Intelligence. Ezequiel Pedreira, formado em Desenvolvimento Web e graduando em Inteligência de Mercado e Análise de Dados. Herbert Pereira, diretor executivo, formado em Gestão Logística, pós-graduado em Gestão de Projetos pela FGV e pós-graduado em Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Pessoas. Boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de estar agradecendo toda a parte administrativa, toda a gestão aí do Senac pelo convite, compartilhando um pouco das nossas experiências e aprendendo um pouco com vocês. Para a gente isso é muito rico e agradeço a presença de todos aqui hoje, que tenho certeza que um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir para o dia a dia profissional de cada um. Muito obrigado, viu, pela presença de todos. Palmas para vocês merecem. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Herbert Pereira, tenho 47 anos. Sou consultor da D3. Um pouquinho mais para frente vocês vão saber o que é a D3. Sou sócio fundador da Your Solution. Consultor em Administração e Gestão Estratégica de Negócios. E também sou diretor executivo hoje de uma empresa chamada Ecoterra, que fica sediada na cidade de Piracicaba, a qual eu moro hoje. Então, vim de lá de Piracicaba para poder estar aqui nessa noite brilhante aqui, depois de já ter... Foram 2 dias já, né, que se passaram aí de evento, e a gente está aqui hoje. Minha formação foi, como os meninos falaram, eu me formei em logística, então é gostoso vir aqui poder falar com o pessoal de logística hoje, a gente trocar um pouquinho de experiências. Acho que tem logística, tecnologia, fotografia, tem mais algum que eu esqueci? Bombeiro? Opa! Chama o bombeiro! Quem é o outro? Tec Segurança Trabalho. Locução, eu tenho certeza que tem aqui. Os caras que saíram daqui devem ser os profissionais aí da... Que bom. Temos uma diversidade aí de segmentos aí. Isso é bacana, a gente vai aprender muito com isso. Tive especialização com gestão empresarial e projetos pela FGV. Sou coach de formação, mas não aplico. A ideia de ser coach é entender um pouquinho o mundo das pessoas, entender um pouquinho até onde que as pessoas podem ir e o quanto que a gente pode contribuir dentro do fator humano para que as pessoas possam se desenvolver e buscar a sua melhor versão. Então, esse é o objetivo aí de eu ter estudado um pouquinho o coach. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer o tema aqui para vocês, um tema que está sendo fomentado hoje no mercado, no mundo da logística, mas dentro desse tema tem logística, enfim, tem vários outros segmentos que estão dentro do tema. O que é uma torre de logística, né? A torre de organização que tem todo um controle das informações. Então, as características principais da torre de logística são 3 fundamentos que nós precisamos avaliar. Que são as pessoas, né? Os processos e a tecnologia. Vou falar um pouquinho de cada um aí no próximo slide. As pessoas, né? Hoje, nada é feito sem as pessoas. Por mais que nós tenhamos a tecnologia numa geração muito forte, mas ainda as pessoas têm que estar lá para apertar o botão. Certo, Matheus? Sim, exato. Então, as pessoas que estão dentro desse processo são as pessoas que vão ajudar no desenvolvimento, são as pessoas que vão avaliar todos os dados que ali estão, que vão consolidar essas informações, são elas que vão estar fazendo análise e vão estar usando essas informações para poder gerar todos os controles. E aí a gente tem os processos que vão ser otimizados, são os processos que vão ser organizados numa única plataforma. E tem a tecnologia que é o diferencial para a torre de controle hoje. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho no detalhe, quais são os objetivos da implementação de uma torre de controle. As melhorias das operações. O
Quem trabalha na logística talvez vai ter um entendimento um pouquinho melhor. Então, estamos falando um pouquinho de operações logísticas e operações de transporte. Então, o que isso pode trazer na operação? Toda a melhoria do fluxo operacional que você tem no dia a dia. Você vai ter uma evolução muito importante nos prazos de entrega do seu material. Você que trabalha em transportadora, que hoje você tem dificuldade na entrega, no prazo, aquele bendito canhoto que sem ele você não consegue cobrar o cliente. Então, a torre de controle vai te ajudar a consolidar isso de uma forma rápida, objetiva, online. Quem mais que ele pode fazer? Redução de custo. Quando você consolida as informações, você traz ela para debaixo do seu guarda-chuva, entende, consegue fazer uma leitura, você consegue fazer mais com menos. Você fazendo mais com menos, você vai conseguir trazer redução de custo para o seu negócio, redução de custo para as suas operações. Isso vai dar uma rentabilidade melhor para o investidor. Uma comunicação aprimorada e compartilhada. Uma vez que você tem uma empresa, e essa empresa tem algumas filiais, aí cada filial tem uma informação diferente. O cara vai lá, né, Matheus, faz a planilhinha dele Excel, o Matheus é da tecnologia aqui, vou envolver ele aqui agora. O cara vai lá, faz uma planilhinha de Excel, lá no Belém do Pará. Aí eu tenho uma outra filial, São Luís do Maranhão, o cara faz uma planilhinha diferente. Aí o outro, lá no sul, faz uma planilhinha diferente. Na hora de você consolidar essas informações, para o gestor tomar decisão, para o gestor dar direcionamento, você não consegue, porque as informações estão conturbadas dentro daquele negócio. Então, a torre de controle ela vai ajudar a trazer essa informação única, consolidada, para que você tenha ações rápidas e assertivas. Então, o legal da torre de controle e da análise de dados consolidada, que daqui a pouco a gente vai falar, é legal por conta disso. A gente vai utilizar uma única base, onde as informações ali estão padronizadas, e aí você consegue fazer o quê? Comparar, né? Porque aí você, por exemplo, um escreve laranja, o outro escreve laranja com L minúsculo, aí o outro coloca um S no final. Depois, quando você vai comparar isso, ficam dois produtos, ficam duas categorias. Então, a ideia é a centralização das informações para que você tenha uma padronização das informações para você fazer uma análise de forma fácil depois, né? Implementar a torre de controle na logística. Quais são os requisitos principais, né? A gente tem alguns aqui que a gente vai falar. O primeiro deles, planejamento, gestão de eventos, inteligência de negócio, gestão de informação. Esse é um dos principais. Mas vamos lá. Planejamento. O que a gente precisa de um planejamento? O cara que conhece a operação. O cara que conhece o negócio. Não adianta o cara que não conhece, ele não tem expertise no negócio, não tem como planejar. E aí, como que ele vai disseminar isso para o time dele? Ele vai disseminar isso de uma forma errônea, se ele não tiver experiência, e de vez melhorar, vai piorar todo o processo. Então, planejamento é importante que tenha uma equipe com experiência para poder desenhá-lo, e aí sim botar em execução. E aí você faz um PDCA lá para você poder fazer esse acompanhamento de forma cíclica. Gestão de eventos. Dentro da torre de controle, você gera eventos para você poder criar os KPIs. E aí você precisa definir quais são esses KPIs, da onde que vêm esses eventos, para que aí a informação esteja consolidada. Alguém aí pode falar o que são os KPIs? Alguém sabe me dizer aí? Alguém pode contribuir com a gente aí? Ali no meio, Opa. ali. Perfeito, Excelente, muito bem. bom. Salva de palmas, é seu nome? né? Karina, palmas para Karina aí, galera. Tá ligado, Exatamente, aí só confirmando KPIs, né? Key Performance Indicator, né? São os indicadores-chave do negócio. Então é muito bom, é isso aí. Muito bom. Inteligência do negócio, né? A ideia é trazer a inteligência do negócio, trazendo melhorias para a operação e para a performance dessa operação, né? Quanto mais performance, mais resultado, mais rentabilidade. E a gestão da informação. Ou seja, eu estou numa torre de controle e recebo informação de tudo quanto é lado. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso ter alguém para consolidar esses dados e, através dessa consolidação, ofertar para o gestor o melhor número para análise. Perfeito? Perfeito. Trouxe uma foto aqui para vocês. Isso aqui foi quando? 2019. Está aqui no cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Não parece, mas sou eu, esse garoto propaganda. Dentro da nossa, que nós chamamos lá de SEI,
Centro Ecoterra de Inteligência. É a empresa que hoje eu atuo como diretor executivo lá. Em 2017, a gente criou a nossa torre de controle, mas naquela época não tinha esse nome, né, tão fomentado hoje, né? Então a gente nomeou como Centro Ecoterra de Inteligência. Então o que a gente fez com isso aqui? A Ecoterra hoje ela tem filial em 7 cidades satélites lá no Distrito Federal. Nós temos Botucatu, Pirassununga, trabalhamos dentro da AFA hoje em Pirassununga, na Força Aérea Brasileira, uma responsabilidade imensa. Trabalhamos na cidade de Piracicaba. O que a Ecoterra faz? Ela corta mato. Parece simples, mas ela teve que criar isso aqui para ela ter performance. Ela teve que criar isso aqui para performar. Então, nós criamos essa torre de controle. Porque Brasília fazia lá a planilha diferente da planilha de Botucatu, que fazia diferente da AFA, que fazia diferente de Piracicaba. Então, nós precisávamos criar um centro de controle, Centro Ecoterra de Inteligência, para poder consolidar esses dados, e, através dessa consolidação de dados, com base em ferramentas Power BI, Power Query, entre outros Power aí, né? E a gente conseguiu juntar as informações, geramos os KPIs, e através dele a gente começou a tomar decisões mais rápidas e assertivas. Mas como que tudo isso aconteceu para estar em informação online? Primeiro, nós fomos buscar aplicativos. Em 2017, a gente já estava com um aplicativo lá. Pô, o cara vai cortar mato, para que ele precisa de aplicativo? E aí eu vou explicar. Todo encarregado lá, com uma equipe de 5 pessoas, com roçadeira costal lá, aquela roçadeira que corta a grama. Ele tem um encarregado, ele vai com um carrinho, atrás uma carretinha com todos os equipamentos, e um smartphone na mão. Ele chega lá na área de corte, ele vai lá, tira uma foto dentro do aplicativo, olha como que está feio o mato aqui. Aí ele bota a turma para trabalhar. A turma trabalha, finalizou o serviço. Ele vai lá e tira mais uma foto e dá finalizar no serviço. Quando ele finaliza, essa informação vai para o cara que tem o caminhão lá, que ele precisa passar lá para recolher aquele mato que foi cortado, que senão fica lá, suja a cidade. E aí, o cara do caminhão chega lá, um monte de mato, tira foto. Recolheu? Tira foto de novo daquele, sem já um monte. Então, você já fez toda uma logística aí. Você foi lá, tirou foto, registrou, cortou o mato, registrou o mato cortado, recolheu, deixou a área limpa. Essa informação, quando eu estou clicando aqui na foto, iniciando e clicando na foto, ela está mandando informação para cá. E aqui eu criei as metas, e toda hora que o cara vai cortando o mato, o reloginho aqui vai alimentando. E aí, através dessa informação, a gente consolida e toma as decisões. Se eu estou no dia 15, o meu indicador não está 50%, complicou se ele estiver abaixo, né? Então, eu preciso tomar uma ação, eu preciso dimensionar melhor a equipe, eu preciso tomar uma ação rápida, porque senão eu não consigo atender dentro do final do mês. E é legal também você citar a questão de dados externos que a gente costuma trazer para essa torre. Então, por exemplo, o clima. O clima é muito importante para essa operação, porque quando chove, você não consegue fazer a poda, você não consegue cortar, você não consegue trabalhar. Então, isso também acho que é importante você falar. Perfeito. Tem um indicador lá que está dentro da torre de nosso controle lá, que é esse do clima, que nós extraímos essa informação através de um Big Data, né? Então, a gente vai lá dentro da Exalc, que é uma das faculdades de agronomia que tem em Piracicaba, lá, uma das melhores faculdades do Brasil de agronomia, e a Exalc ela produz essa informação de 100 anos atrás. Então, o cara fala assim, pô, Herbert, por que você quer saber se choveu 100 anos atrás? O que vai te importar? Você precisa saber o que vai acontecer, não o que já aconteceu. Não, aí que a gente se engana. Porque a gente pega esse indicador do que aconteceu e coloca a probabilidade. Então, pode ser que isso vá acontecer. Então, já dimensiono a equipe preparada para aquilo que pode acontecer, porque aí eu tenho certeza que eu não vou ter problema. Então, a gente dimensiona essa equipe baseado nisso. E no que vai acontecer, eu preparo a equipe e monto a estratégia e uma logística diferente. Então, a torre de controle me proporciona todas essas informações, todos esses indicadores. Quanto mais informação chegar, eu vou consolidar essas informações, independente da região que ela vai chegar, eu vou consolidar e vou devolver para os gestores para que eles possam tomar essas decisões. Só que isso está acontecendo online. Estou falando aqui para vocês, mas ela está acontecendo online. Todo minuto ela está acontecendo, está caindo informação, está caindo informação, está caindo informação. E aí, os gerentes lá, os gestores, tomam ação rápida, você vai
seu custo reduz, né? Porque quanto mais você demora para uma ação, você perde produtividade, você perde consumo, enfim. Então, você consegue tomar uma decisão mais rápida. E isso é muito importante. E, além disso, aí você tem rastreadores, que você consegue fazer o gerenciamento mais próximo, telemetria, acidente, o pessoal dos segurança do trabalho, aí, do bombeiro, acidente a gente consegue monitorar, porque a gente faz várias avaliações dentro da telemetria, a gente coloca um aparelhinho dentro do caminhão lá, se o motorista pescar assim 2 vezes de sono, essa informação está vindo para a gente bloqueia o caminhão para o motorista não dirigir mais, enfim, entre outras questões que a torre de controle nos proporciona. Então, a torre de controle é o único local, numa empresa que tem várias filiais, recebendo essa informação, trabalhando ela e devolvendo para as operações tomar as decisões de forma online. Então, basicamente, a torre de controle é isso. E na parte dessa gestão, dessas informações, como elas são tratadas? Da onde que ela vem? O que eu faço com ela? Como ela é tratada, esse dado? Quando chega esses dados, o que acontece com esses dados? Aí o Matheus vai explicar um pouquinho melhor, que aí ele é o especialista. Por favor, Matheus. Obrigado. Então, primeiro, me apresentando um pouco aí, eu faço parte da D3. Eu sou o fundador da D3 hoje e tenho alguns parceiros que trabalham junto com a gente. Tem mais parceiros, né? Só que hoje a gente, os 3, né? Hoje a gente já vem fazendo algumas palestras falando um pouco sobre dados, né? E é muito legal. Eu já trabalho, apesar de parecer muito novo, né? Eu já trabalho 10 anos já com análise de dados. Gente, esqueci de um detalhe, que orgulho, esse é meu filho, viu? Ai, que bonitinho. Então, eu tenho um grande exemplo, né, em casa, né? Então, já trabalho há 10 anos, mais ou menos, com dados. Inclusive, eu fiz o meu curso aqui de aprendiz, aqui com a professora Viviane. Foi o melhor curso, sem puxar saco, eu sempre falo isso para todo mundo. O melhor curso que eu fiz foi aqui no Senac, porque foi um momento que eu estava aprendiz, e dentro da empresa eu sabia me comportar por conta do curso aqui, né? O curso me deu, nossa, muito conhecimento para que eu pudesse conduzir meu dia a dia dentro da empresa. E foi muito legal, menos de um ano fui efetivado na empresa, segui no setor de TI e tudo. Depois fui para uma área de manutenção de veículos, que era a maior área da empresa. No caso, trabalhei numa empresa terceirizadora de frota. Então, trabalhei ali por 7 anos nessa empresa, deu quase 7 anos. E trabalhei na parte de gestão de frota, né? E depois eu vou mostrar até um case que a gente trabalhou lá, enfim. E aí uma pergunta, só para a gente começar a situar referente aos dados, né? A gente toma decisões em dados a todo momento, né? Com base em dados, né? Então, assim, você sabe o que acontece a cada 1 minuto na internet? Muita coisa, né? Em dados, falando em dados. No YouTube são 500 horas de conteúdo no YouTube. No Messenger e no WhatsApp são 69 milhões de mensagens enviadas em 1 minuto. No Stories do Instagram, 695 mil stories compartilhados em 60 segundos. No TikTok, alguém arrisca dizer quantos downloads são feitos a cada 1 minuto no TikTok? Alguém tem ideia? Você falou TikTok, eu vi uma pessoa lá na frente já assim, tava passando a mão na cabeça. É verdade. Eu acho que tá coçando o cabelo só. No TikTok, são 5 mil downloads por minuto. É muita coisa, né, gente? Pra gente ter uma ideia aí de dados, né? Quantos dados isso tá gerando, né? Haja dancinha, né? Haja dança. E-mails. 197 milhões de e-mails são enviados a cada minuto. No LinkedIn, mais de 9 mil conexões são estabelecidas. Para quem não tem LinkedIn hoje, faça o LinkedIn, esteja atualizado. O LinkedIn, para quem não sabe, é a rede social do profissional. Então, tenha o LinkedIn que agrega mais, tá? No Netflix, a cada 1 minuto, há 28 mil inscritos assistindo Netflix, né? E aí, algo que envolve muita logística, a cada minuto são feitos 1,6 milhões de compras online através de e-commerce. Meu Deus. Todo mundo sabe que é e-commerce, né? São lojas online, né? Então, isso daqui influencia na logística? Com certeza, né?
Imagina se a cada minuto 1,6 milhões de compras online. Imagina o quanto de demanda isso gera para pessoas e máquinas gerirem o seu pedido e poder entregar na sua casa em pouco tempo. Nós estamos numa era imediatista. Nós queremos o produto 2, 3, no mesmo dia, no outro dia no máximo. Hoje todo mundo entra no Mercado Livre e já tica, full. Nem vê mais outros produtos. Parece que não existe ali, né, os outros produtos. É full. O importante é chegar rápido. O importante é chegar rápido. E aí, dentro disso, eu trouxe um pouquinho aqui só o market share dos maiores e-commerces no Brasil, né? O campeão aí no momento é o Mercado Livre, com 13% aí. Depois vem a Shopee, que tem aumentado muito também. A Amazon, que é um case muito bacana, que eu vou falar um pouco melhor. A Amazon é um case muito legal. Então, esse é o market share dos maiores e-commerces do Brasil. E aqui, você pode ver que hoje quase tudo é marketplace, né? O que é o marketplace? É uma ferramenta onde você vende os produtos de terceiros, né, ali dentro. Então, Mercado Livre, Shopee, você usa a ferramenta, né, deles para vender o seu produto. E aqui está o Share of Search, com maior participação de mercado. O que é o Share of Search? É a categoria que é buscado em cada ferramenta, tá, basicamente. Aqui, eu até deixei aqui, ó, a métrica é a parcela de buscas de uma marca dentro da categoria de consumo em que ela atua. Então, por exemplo, a Amazon, hoje, ela lidera na questão de importados. Quando alguém vai buscar algo importado, hoje a gente busca na Amazon, né? E aí depois tem aqui alimentos, né? O iFood, esporte, aí o varejo está aqui, né? O Mercado Livre é campeão aí em varejo. E aqui eu trouxe o market share dos Estados Unidos, né? O market share das principais empresas de comércio eletrônico de varejo nos Estados Unidos. Aí, arrancadamente, a Amazon com 37,8% do varejo e dos produtos que são enviados é da Amazon, né? A Amazon é muito forte nos Estados Unidos e está cada vez mais se popularizando, né? E não é à toa. E aí eu vou mostrar alguns cases e o que a Amazon está fazendo para que você consuma mais rápido e que o seu produto chegue mais rápido à sua casa, tá? Isso aqui, então. Antes disso, eu acho que é legal, eu vou passar um vídeo aqui, é super rápido, mas para a gente começar a entender o futuro, para onde a gente está indo e entender um pouquinho mais. É rápido. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Forte, né, pessoal? Um vídeo forte. E a gente tem que se reimaginar, né, os negócios, porque é o que nem falou ali, né? O futuro dela e o seu futuro estão ligados, né?
E aí, qual o valor, né? Vai ter que voltar lá, será? Vai, mas vou falar. Né? Qual o valor que as empresas vão precisar entregar para essa garota ou para o ser humano que vai viver até 130 anos, né? E aí a gente começa a reimaginar os negócios, né? Hoje, as empresas, como a Amazon, eles já vivem isso que passou no vídeo. Eles sabem como vai ser o futuro, né? Com base em dados, e já estão reimaginando o seu negócio, né? E aí, pensando nisso, eu só trouxe aqui um pouco as marcas mais valiosas do mundo, né? Dentre eles a Apple, Google, Amazon, Microsoft e a Tencent. Alguém sabe me dizer o que essas empresas elas têm em comum, todas essas empresas? Tecnologia, né? Todas as empresas são de tecnologia, mas mais que isso, todas elas são empresas inovadoras. Todas elas são empresas inovadoras, né? A gente tem que estar inovando a cada momento. Não são só empresas de tecnologia, mas são empresas inovadoras. E falando de empresa inovadora, eu tenho um case que eu particularmente gosto muito, que é o case da Amazon, porque a gente consegue tirar muito conteúdo, tanto de logística, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de marketing. A Amazon é muito boa no que ela faz. E aí a Amazon tem, né? Provavelmente alguém aqui já utilizou algum produto da Amazon. A gente tem a Music, Prime Video, né? A AWS, e o Amazon Flex, que ainda só é utilizado nos Estados Unidos, mas que basicamente é um Uber, que eles desenvolveram, só que você faz entregas. Eu acho que o Mercado Livre já atua com esse cenário aqui, né? Você faz entregas. Então você pega ali seu aplicativo, aí tem trabalhos, acho que é de 1 a 3 horas, de 3 horas a 7, ou de inteiro, não lembro lá certinho. Mas você pega o seu carro ali, cadastra o seu carro, e você consegue fazer as entregas ali para eles. Para quê? Para que a Amazon eles tem vários centros de distribuição, né? Então, uma maneira deles entregarem o seu produto com mais velocidade é eles buscando, né, tendo esses funcionários, né, vamos dizer assim, e também é muito mais barato para a Amazon fazer isso, tá? E a Amazon é legal, que eu já gosto desde o nome, né? Amazon. O que significa Amazon? É o Amazonas, né? Por que ele escolheu? O rio Amazonas, né? Ele é o maior rio em extensão e em volume de água. Então ele se baseou nisso, né, para escolher o nome da Amazon. A logo inicial não tem nada a ver, assim, era bem diferente, mas depois eles deixaram assim, né, bem legal. E tem o sorriso, né, também, que quer dizer de A a Z, né? Tem tudo ali dentro da Amazon. Então é muito legal. O Jeff Bezos, provavelmente alguém já ouviu falar no Jeff Bezos. O valor de mercado atualizado aí em 2022, 8,3 trilhões de valor de mercado. É mole? E aí, falando em Amazon, qual que é o modelo de entrega inovador que eles têm? Alguém conhece algum modelo inovador? Que não é esse daqui, pelo amor de Deus. Não é esse modelo inovador. Isso aqui é só uma brincadeira. É outro modelo inovador. O modelo inovador, eu acho que até tem um parceiro, né? Cadê o Rafa? A Rafa está por aí? Não estou vendo o Rafa, não está? Ah, tá. Mas vocês estão com algum patrocinador aqui de drone, não estão? Ah lá, é o pessoal aqui. Oh, legal, bacana. Legal, provavelmente vocês já falaram sobre o tema aqui, mas a Amazon aí já está em teste, né? Alguns serviços de entrega por drone na Amazon Prime Year, né? E será inaugurado na Califórnia. Eu até busquei alguns GIFs aí para mostrar para vocês qual que é a ideia, né? Pô, pensou que bacana isso, cara? É muito legal. Por um lado, esses dias eu estava até refletindo, né? Pensou a hora que chegar isso mesmo, a gente não vai ter sossego, vai olhar para o céu, não vai ver mais o céu, é só drone voando. E aí, mas a gente precisa atender a demanda. A gente não pode ser hipócritas, né? Eu quero clicar lá e o produto chegar em um dia, mas há ferramentas para isso, né? Há possibilidades. Quais são as possibilidades? Hoje a tecnologia traz possibilidades. O pessoal do drone está aí, né? Tem a torre, tem a questão de gestão, enfim, tudo isso é para que chegue o produto cada vez mais rápido. E aí tem a questão da cultura de consumo imediato. Isso é um case muito bacana da Amazon, onde tem a compra com um clique. Não sei se alguém já viu, mas o que ajuda a compra com um clique? Facilita a experiência de compra. A Amazon ela é muito fera em experiência, né? Criar experiência com o usuário. Isso eu tenho uma outra apresentação só falando de experiências, de cases de experiência do usuário da Amazon, que é muito bacana.
Mas eles têm o Buy Now If One Click aqui, que você entra na plataforma da Amazon, você clica ali e ele já efetua a compra do produto, uma vez que você fez o cadastro. O que ajuda? Facilita a experiência de compra e acaba pegando aquelas compras por impulso. Outro produto muito legal da Amazon, voltado ali para o consumo imediato, são esses botões. Isso aqui é um botão, né, no caso o sabão em pó, ele ele é um imã, né, na máquina de lavar, e assim que ele quer consumir isso, como é um consumo frequente, ele clica aqui, automaticamente vai na sua conta da Amazon, faz a compra e dentro de alguns minutos está na sua casa. Né? Então isso é muito bacana, é muito inovador também. Isso você pode fazer aí com esses produtos que você mais consome aí com frequência. Tem da Heineken aqui, não? Não vi, não. E aí é legal, né? Porque o pessoal hoje já está colocando em dispensa, você consegue receber seu produto aí cada vez mais rápido. Então a Amazon não perde tempo. Ela vê um lugarzinho aqui onde dá um jeito de você consumir um produto deles, eles já estão colocando e criando mecanismos que nem nós mesmos sabemos que nós precisamos. A gente nem precisa, mas eles criam necessidades para que a gente possa consumir cada vez mais. E aí pensou, você está lá no banheiro, você olha para o lado, cadê? Dá um toque, vem um droninho lá abençoado. Oh, certo que você vai ter que buscar na porta de algum jeito. Mas vai sair limpo dessa. Antes de falar um pouco sobre logística e vir conversar com vocês e aprender um pouco com vocês também, eu comecei a ver uma matéria, é um documentário da Amazon, foi falado da Amazon da questão de funcionários, a rotatividade, né, o turnover ali da Amazon é muito alto. Por quê? Lembra que a gente falou do 1,6 milhões de compras que são realizadas via e-commerce? É muita coisa chegando e as pessoas não estão dando conta de organizar tudo isso para que seja enviado para você o quanto antes. Então, você tem que andar muito, né? Então, teve até alguns documentários com pessoas ali que até emagreceram, não sei quantos quilos no mês trabalhando, porque você tem que andar muito para buscar caixa, o armazém é muito grande, tem muito produto, tem muita demanda. Então, por isso, hoje... então, imagina só, olha o tamanho disso daqui, da Amazon. Olha que bacana essa automatização. Imagina que se fossem pessoas tendo que organizar isso. Seria muito mais trabalhoso, né? Então, hoje, as máquinas não estão para substituir, mas para somar, para ajudar. Não adianta você falar, pô, a máquina vai substituir o trabalho, mas quando você clica lá querendo o seu produto no mesmo dia, você tem que saber que precisa de velocidade para isso e precisa de automação, né? Precisa da robótica, precisa da inteligência artificial. E isso aqui é muito bacana. Viu, Matheus? Só fazendo um adendo, essa tecnologia... Ela vem sendo contribuída pela torre de controle, porque a torre de controle que vai dar subsídio para que seja programado a distribuição, esse picking, para cada endereço. Então, é importante o papel da torre, inclusive para grandes empresas, como a Amazon, que daqui a pouco você vai ver um pouquinho mais, na parte da distribuição desse material. Perfeito. Então, olha aí, eu fiquei impressionado com o tamanho, né? É muito grande, é muita coisa. Já. Esse daqui é aquela torre que fica nos armazéns, né? E para você fazer ali a distribuição, toda a logística dentro daqueles galpões, daqueles armazéns, são utilizados esses equipamentos aqui, onde eles rodam, eles vão já nos lugares estratégicos ali, tudo automatizado hoje, né? Depois vai para uma pessoa que ela pega e coloca para despachar ali nos caminhões. Então, assim, é um dos centros de distribuição da Amazon. Tem outro também que ele carrega aqui, mas, por exemplo, lembra que eu falei lá de caminhar, do pessoal ter que ficar indo gôndola por gôndola? Hoje eles também já desenvolveram uma máquina que ela fala exatamente aonde que está o produto para ela pegar ali, para levar para a próxima etapa. Então, esse robô, ele evita da pessoa... Hoje a pessoa parece que teve um ganho de 50%. Antes a pessoa andava muito procurando onde que estava, ia na gôndola, era na da frente. Hoje essa máquina ela já te direciona exatamente onde está o produto, de acordo com o código e tudo mais. Esse daqui é para falar do crescimento da Amazon, né? A Amazon hoje ela tem a sua própria transportadora nos Estados Unidos. Inclusive já passou a FedEx. A FedEx. Né?
Ela passou a FedEx hoje, está com uma frota gigante. Ela começou depois de 9%, 13%, ela representa lá das transportadoras. Então, hoje, ela é a maior transportadora de pacotes aí dos Estados Unidos com os produtos Amazon. Tá? E aí, uma frase que eu achei legal lá no documentário é: se o trabalho continuar a ser um desafio, continuaremos a otimizar por meio da automação robótica, né? Que é o que eu falei. A gente sempre vai precisar de pessoas, sim, mas para alguns processos é necessário tecnologia, robótica, inteligência artificial e tudo mais. E aí vem os dados, né? Vocês viram aí o volume, quantas coisas, quantos dados são gerados por minuto, quantos dados, como a gente precisa desses dados para tomar decisão. E aí entra um pouco a D3, né? Hoje a gente trabalha, eu não vou falar tecnicamente o que a gente faz, mas eu vou tentar falar com outras palavras, mas toda empresa gera muito dado, né? E hoje qual que é a dificuldade? São muitos dados. Quais são os KPIs, né? Quais são os indicadores chaves que a gente precisa utilizar para trazer uma informação relevante para o gestor poder tomar a decisão? Com tudo isso aqui de dado, ele fica, mas será que eu preciso medir isso? Ele coloca tudo num painel, quem nunca viu um Excel cheio de gráfico, o cara não consegue tomar decisão nenhuma. Então, a nossa missão é pegar esses dados, identificar junto com você, através de um consultor de negócio, através do analista de dados, alguém que já vive o negócio, e identificar esses principais KPIs do seu negócio para te ajudar na decisão, né, na tomada de decisão diária. E aí a gente tem alguns desafios no percurso, alguns desafios técnicos e alguns desafios de negócio mesmo, né? Que nem a gente fala, quando a gente vai implantar um projeto de Business Intelligence, a gente precisa ter a área de negócio junto com a área de tecnologia, para que a gente possa entregar para você um painel claro, com os gráficos adequados, com os cards adequados, para você olhar e conseguir tomar uma decisão de fato assertiva, uma decisão que vai fazer diferença no seu negócio e que você vai ter o ROI, né? Que é aquele retorno sobre o investimento. E aí o processo do Business Intelligence, que é o que a gente faz. Como que a gente começa o nosso processo? A gente pega o Data Source ali, onde tem a fonte de dados, né? Em toda a empresa, a gente tem lá aquela pastinha onde fica o Excel, onde fica, né, as informações ali, tudo isso aqui é Data Source, tá, pessoal? Que são a fonte dos dados aqui. Tem Excel, tem Facebook, pode ser uma planilha, pode ser um banco de dados direto de uma empresa. Depois a gente faz o processo de ETL, que é o Extract, Transform e Load. A gente extrai esses dados do sistema, a gente transforma eles, porque muitas vezes eles vêm poluídos, e depois a gente carrega esses dados. A gente carrega para onde? Para um Data Warehouse, né? Que é o nosso armazém de dados, né? Vamos dizer assim. Aqui é onde seus dados vão ficar alocados, organizados, bonitinho, beleza. E depois a gente trabalha a visualização dos dados, que é onde vem a parte onde o usuário vai, né, se conectar com o relatório, vai olhar e vai tomar a decisão. E depois disso a gente tem o compartilhamento, o share. O compartilhamento é o seguinte, o Ezequiel depois vai mostrar mais detalhado aqui o que a gente faz em cada etapa. E quando estava preparando isso, eu pensei, como que eu vou traduzir isso para o pessoal de logística de uma forma mais fácil, né? E aí, o que basicamente é o Data Source? É basicamente um insumo. Vamos pensar, né, na cadeia de produção. Então, tem um insumo. O ETL é a transformação do insumo em produto, né, pensando, né, no mundo de vocês. Depois tem o Data Warehouse, que é o armazém, onde vão ficar armazenados os produtos. Hoje é onde ficam armazenados os nossos dados. Depois tem o produto na prateleira, que é a visualização. Você vai olhar o produto, então, para vocês é o produto na prateleira ali, física ou virtual. E o share é a entrega ao cliente para o consumo. Então, a gente vê que tem um processo similar aí, né, parecido, mas eu criei isso aqui para tentar mostrar para vocês como que a gente atua hoje, para vocês terem uma visão mais clara disso, tá? E já para encerrar, vamos finalizar já. Aqui, pessoal, naquela empresa que eu trabalhei com gestão de frota, esse foi um painel que eu desenvolvi, o Herbert falou muito bem aqui, que você precisa de dados e métricas para fazer a gestão. E aqui, no caso, era de rastreador, onde a gente analisava o excesso de velocidade dos carros acima de 120 km por hora. Então, os carros de uma frota, aqui tinha, acho que 300 e poucos carros. E aí, foi feito um teste lá. Qual foi o teste? Foi colocado alguns rastreadores nesses carros,
durante 3 meses, sem falar para o gestor que o carro dele tinha rastreador, para ver como que ia ser o comportamento dele, né, utilizando esses carros. E aí a gente fez uma análise de excesso de velocidades acima de 100. Então, aqui são os eventos, quantidade de eventos. Isso aqui é a duração que todos os carros ficaram excedido a velocidade máxima registrada dentro dos carros e o custo com excesso. Ó, se a gente não tivesse esses dados, a gente não conseguiria identificar o custo de excesso. O que é o custo com excesso? Toda vez que o usuário excedia a velocidade de 120 km por hora, no carro, você consome mais combustível, você gasta mais com o material, acaba tendo um uso inadequado, ou você corre um risco maior, para quem é da segurança, né, do trabalho, corre um risco. Então, o custo com excesso, aqui só está sendo calculado o custo com combustível e manutenção que ele está tendo. É um custo a mais que ele está tendo na operação por conta dessa falta de gestão do excesso da velocidade. Aqui tem uma evolução por quantidade de evento. O preto são os eventos acima de 120 km por hora. Aqui a gente instalou aqui, então ficou um pouco invalidado, porque aqui foi em 2019, a gente instalou aqui. Mas no segundo mês, onde estavam todos os carros já com o rastreador, foi identificado 343 eventos com velocidade acima de 120 km por hora. E depois, aqui já foi vazando a informação de que os carros tinham rastreador, então começou a cair, mas mesmo assim, ainda tem bastante eventos ali, 138 eventos, e aí depois avisou, mesmo avisando, ainda teve eventos, mas alguns picos apenas, né? E aí depois a gente começa a puxar. Qual que é a velocidade média e máxima disso? E aí, assim, quantos foram fora do horário comercial e dentro do horário comercial? Isso era importante porque eles rodavam dentro do horário comercial, depois disso, eles têm que estar com o carro guardado na sua casa, na sua garagem. Então, você vê que fora do horário comercial, onde mais tem esses excessos. Eventos por período. Quando que acontecia esses eventos? De manhã, de madrugada? No caso, foi de manhã aqui. O pessoal atrasado para o trabalho, acho que ia correndo. Mas aqui, madrugada, tarde, beleza. E aqui, então, tá vendo o tanto de informação que a gente conseguiu tirar aqui com o rastreador nos carros, né? Então, isso é muito importante, ter ali o dado para a gente conseguir medir isso de alguma forma. Isso daqui serviu para a área de segurança do trabalho, para criar ações dentro, né? Criar ações ali dentro da empresa, serviu para o pessoal de manutenção, pessoal de suprimentos, enfim. Ô, Matheus, se me permite, pessoal da segurança do trabalho, a gente criou isso dentro da nossa torre, com base nos indicadores do Power BI. Quando o cara sofria um acidente, você registrava esse acidente, e aí, com base nisso, você fazia o relatório, você faz o relatório, aonde aconteceu esse acidente, qual membro que foi afetado nesse acidente. E aí você tem uma figura de uma pessoa, e aí dentro daquela figura você clica na mão, por exemplo, e aí ele vai te puxar quantos incidentes você teve naquele membro, qual foi a hora que você teve o acidente, qual o dia que você teve o acidente. Então, com isso, vai gerando informação para a torre, para que ela possa tomar ações preventivas para que isso não volte a acontecer, né? Então, busca-se a causa para poder o acidente não voltar a acontecer. Então, o painel e a torre, ela consegue controlar tudo isso e dando subsídio para o técnico de segurança, para o engenheiro de segurança do trabalho, enfim, para o gestor do negócio, porque acidente custa caro, né? Não só para a pessoa, mas para a empresa também. Então, a gente precisa primeiro olhar o fator humano, defender a vida, garantir o bem-estar. E também depois tem o FAT, o FAP, o pessoal que conhece aí da segurança do trabalho, sabe o que eu estou falando. Então, é muito importante e é bacana você visualizar isso no dia a dia para justamente dar subsídio para a tomada de decisões. Excelente. E rapidamente, tá, pessoal? Isso aqui foi desenvolvido dentro daquele processo que eu tinha mostrado. Tem Excel aqui do rastreador, tem Excel aqui do carinha de combustível, tem Excel... Então, são várias fontes de dados que a gente montou esse projeto, e ele é todo dinâmico, ele tem filtro, você pode filtrar a filial, pode filtrar uma placa específica, enfim. Esse daqui é um outro, então esse aqui é um modelo mais dark, né, que ele é um light, que é mais clarinho, esse aqui é um modelo mais recente que a gente fez, onde a gente trabalhou dentro de shopping. Aqui foi um projeto dentro do shopping, onde o shopping pediu, né, para identificar qual que era o fluxo de veículos dentro do shopping, né?
Então, ele tem um fluxo ali de service time e os veículos comuns. Service time são aqueles carros que entram no shopping, ficam menos de 15 minutos e depois vai embora. Normalmente, é um carro de serviço, né, que vai deixar um passageiro, um Uber, alguma coisa do tipo. Então, a gente conseguiu ali, no relatório, né, como ele é dinâmico, você coloca o mouse aqui em cima desse carro e aí mostra quais foram os picos, os dias, a quantidade, em qual horário, de manhã, tarde, noite. E aqui é a evolução ali, ó, do service time, então como que o pessoal está entrando ali, fluxo de veículos, quantidade de veículos, o percentual, ou seja, 33%, e a permanência média que os carros ficam ali naquele estacionamento. Depois a gente consegue ver isso aqui é o número de ocorrências por dia, tá vendo aqui, por dia. Depois a gente consegue ver por dia de semana, período, enfim. Aí você fala, como que vocês pegaram esses dados? Além da ajuda do estacionamento, né, que ali tem todos esses dados de entrada, de saída, de permanência, a gente consultou algumas APIs, né, que são alguns endereços externos, para conseguir identificar novas informações. Então, esse aqui, lembra que a gente comentou do clima? Esse aqui foi um do clima. Aqui, qual que era a ideia? A gente fazer, né, alguma correlação dizendo, se o dia que chove mais, o pessoal vai mais para o shopping, como que está esse comportamento? Então, a gente tentou identificar a gente, na verdade, identificou alguns comportamentos aqui nessa barra aqui, tá vendo? Aqui é o fluxo. A altura da barra é o fluxo. Amarelo são os dias que estão sol, azul é os dias de chuva e cinza é os dias nublados. E aí depois a gente tinha também ticket médio, ticket quanto que era vendido, enfim. Uma outra coisa legal foi a API de dados externos. Quando a gente pegava essa placa, quando captava, né, que foi um segundo momento, foi uma segunda versão, eram colocadas algumas câmeras quando o veículo entrava e ficava mirando para as placas. E a gente tem uma API, lá do Detran, enfim, que a gente pega essas informações e a gente consegue, pela placa, identificar qual que é o modelo do carro que mais está entrando no shopping. Tá? Então, a gente conseguiu identificar qual é a marca de maior frequência. Isso é importante para o shopping saber qual que é o carro. Né? A gente pode fazer uma campanha interna, enfim. E uma outra coisa, a classe de maior frequência. É um carro alto luxo? Qual que é o perfil do pessoal que está visitando o shopping? Pô, mas como você identificou isso? A gente buscava essa placa. Lá na API, ele falava qual carro, qual modelo e qual ano que é esse carro, e com base em uma média ali, né, do ano desse carro, a gente conseguia identificar quanto que ele valia mais ou menos e colocava ele numa faixa. Então, a faixa de 0 a 30 mil é um popular, né? E aí, alto luxo, né, é a classe de maior frequência nesse caso ali, e ali o percentual de marca, a gente conseguia também identificar a cidade com maior frequência por conta da placa. E tem o nosso prêmio, né? Ele comentou aqui que tem o nosso prêmio, e o nosso prêmio precisa cumprir algumas regras, tá? Uma das regras, vamos lá, é nos chamar lá no chat, no LinkedIn, com o feedback da nossa palestra, só um feedback. O que você gostou, para que a gente possa melhorar, ou, pô, gostei, bacana, deixa o feedback positivo lá, e manda isso lá, e a gente vai mandar um prêmio para você, pode ter certeza que você vai gostar. Depois a gente dá mais informações ali no chat. Acho que é isso. Agora eu vou chamar aqui o Ezequiel. Bom, pessoal, primeiramente parabenizar a todo o pessoal aí. Muito legal aí, os alunos se empenharam muito bem aí. Lá na frente já tem uma cara ali, uma empilhadeira bem legal, que depois, se puder, eu quero tirar uma foto ali, hein? Você quer dirigir, né? Quero dirigir já. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, viu? E me apresentando, sou o Ezequiel, tenho 25 anos, sou graduado em Desenvolvimento Web, pós-graduando agora em Inteligência de Mercado e Análise de Dados. Também atuo como desenvolvedor e consultor de BI pela D3 e também trabalho na Accenture como Data Visualization. Para quem não sabe, é visualização de dados, né? Nada mais é como analista de dados. Hoje o Ezequiel, só para contextualizar aqui, lembra aquela visualização? Hoje ele trabalha numa empresa e nos ajuda em todos os projetos com foco no visual. Então, é responsabilidade dele entender qual que é a necessidade do cliente, como que ele quer ver a informação, e ele trabalha na experiência do usuário, né? Você navegar ali como que é a experiência. Então, hoje ele é especialista na Data Visualization, que a gente fala. Exatamente. Explicando um pouco mais do que o Matheus apresentou sobre os processos de BI,
eu quero, primeiramente, como que a gente lida com o levantamento, né? Já está ali o levantamento de requisitos. A gente tem esse modelo que a gente fala com o cliente, com a empresa. Ali, no caso, tem os campos, que é a área, a logística, o painel, desempenho de indicadores, por quem foi aprovado e qual que é a data. Para a gente entender qual que é o objetivo do painel, por que ele quer, por que a empresa quer fazer essa medida, né? Quer medir, quer saber o porquê desses indicadores. Aí tem ali o primeiro campo, né? O container, que é o objetivo, nesse caso, é acompanhar os níveis de estoque, analisar as demandas do estoque dos produtos. E logo ali abaixo tem os engajados, porque na empresa, os setores, né, pode consumir o mesmo painel, que nesse caso os engajados são o pessoal de suprimentos, contratos e compras. Aí aqui também esses cards mais esverdeados são as métricas, são os KPIs, que já foi citado aqui, que é o que eles querem ver, que são os indicadores, que nesse caso é a quantidade de SKU, quantidade de itens, entradas, entre outros. No caso ali a meta também, que é entender os níveis do estoque, se está atendendo a demanda das áreas, gargalo de estoque, galera de logística aí vai entender melhor. Ali o tipo de análise que ele quer ver, que é a visão mensal, e o comparativo, que é a previsão versus o real. Ali, no caso, as dimensões são os filtros, né? No caso, eles querem ver por regional, por produto, F, entre outros. Aqui as ações, né? Que é compartilhar o relatório com a área de suprimentos, e a previsão de taxa de entrada e saída para evitar rupturas. Aqui, como o Matheus falou, a respeito de clima também, são informações externas, que não integradas. No caso aqui, problemas de clima, o pessoal de frota também, pode acontecer de furar um pneu, né, Herbert? E aí atrasa a compra, a entrega da compra, né? E também o rastreamento das entregas. Aqui o próximo passo é o banco de dados, como o Matheus citou. Primeiro... sopa de letrinha. Isso aí é como que estão os dados, tá, pessoal? Registrado nos bancos de dados das empresas. Então, aqui a gente precisa captar todos os dados. Então, de forma técnica, isso aqui chama Select, que ele vai explicar agora, mas é assim, tá, pessoal? Inclusive, tem uma galera de dados ali que deve saber muito bem como funciona isso aqui. Isso aqui é brincadeira para os meninos ali. Então, a gente precisa identificar na empresa onde está o banco de dados, né? Pode ser no Excel, como o Matheus citou também, um SharePoint. Aí tem o banco de dados da Microsoft, que é o ASEX, né? Tem também o SQL, entre outros bancos. A segunda etapa é a etapa de ETL, que é a parte do Extract Transformation Load, que é a parte de transformação, né? Nesse caso aqui tem um exemplo muito bom, que é como a gente pegou os dados. Nesse caso aqui, a primeira coluna ali são os anos, né? A segunda coluna são as cidades, e aqui ele desmembrou por mês. Nesse caso, essa parte de transformação é muito boa para a gente ganhar performance. Aqui ao lado é a mesma tabela que aquela, que tem mais de 10 colunas, a gente conseguiu transformar em 5 com as mesmas informações. Isso aqui é muito bom para a gente ganhar performance. Legal. E tá vendo, pessoal? Isso aqui é a modelagem, para você ver o quão importante é. Olha o tanto de coluna que tinha ali ocupando dentro do Excel. Né? Tudo isso pesa hoje. Então, ali, ó, de A a F, né? P ali? OP, né? Até P. Isso, P. Então, de isso A mesmo. a P. Ali estão as mesmas informações, agora aqui, de uma forma mais consolidada, de uma forma... Mais enxuta, né? Enxuta, exato. Isso mesmo. E é o terceiro passo, que é o Data Warehouse, como o Matheus comentou. Aqui, o Data Warehouse nada mais é que um repositório onde fica os bancos de dados. Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo de banco que fica hospedado nesse repositório. No caso, CRM, ERP, Billing, entre outras fontes. Aí a próxima etapa é a parte de ETL que eu acabei de mostrar. E dentro dessas bases, a gente consegue imputar ela na nossa ferramenta de visualização, podendo criar painéis comercial, financeiro, logística, de produção, entre outros. Então, esse cara aqui é onde fica as informações das empresas. E aqui o nosso quarto passo, a parte de visualização, que é como a gente consolida tudo e traz nesse lindo painel, que são as informações através daquelas colunas que vocês acabaram de ver. E aqui, explicando um pouquinho mais, a galera da logística aí vai entender, né? São indicadores de logística, que é o OTIF, que é a relação do on-time com o in-full, né? O on-time, que são os pedidos que são entregues dentro do prazo,
E o in full são os pedidos que são entregues sem recorrência. Nele aqui a gente tem a quantidade de pedido, aquele KPI também que é bem legal, que é o Order Cycle Time, né, que é o pedido desde que é a data do pedido que foi entregue, que é a relação da data até o pedido entregue. Então, é o tempo que foi feito o pedido e aí o tempo de entrega dele, né? Então, esse é o tempo que foi feito o pedido e chegou até o cliente. Aqui a gente consegue ver o TIF por ano, né? A gente consegue ver ali ao longo do tempo o percentual de cada um. Aqui também tinha como fala? Um tooltip, que é o dica de ferramenta. Quando você passa o mouse, que não o Matheus falou, né? Ele mostra ali as filiais que atuaram, tudo mais. Aqui também ao lado tem a quantidade de pedidos por ano e trimestre. E mais abaixo aqui também tem uns KPIs muito importantes para a logística, que é a parte do on-time e a parte do fora do prazo. Muito legal aqui, a gente consegue ver ao longo do tempo. A gente foi vendo aqui que veio subindo, caiu um pouco mais, ali em 2021. Ao lado também, pedidos com ocorrência e por motivo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui são os pedidos com ocorrência. Então, nesse caso aqui, a falta de pedido, né, está em alta ali também. E ao lado também mais um, que é o pedidos com ocorrências por filial, que é muito legal. Aqui também a gente consegue ver, né, um mapa de quantidade de pedidos por estado e cidade. A gente consegue ver qual que é o estado, qual que é a cidade que a galera mais faz pedido. Isso aqui é bem bacana. E aí o sexto passo, né, que é a parte de compartilhamento. Isso aqui é muito importante, pessoal. Aqui eu trouxe um exemplo dentro de uma empresa. Tem um setor A e o setor B. Vamos supor que o setor A ele é a diretoria. A diretoria pode ver todos os dados que estão dentro do painel. E aí o setor B, eles não podem, vamos supor que eles não podem ver. Aí a gente consegue fazer uma segurança a nível de linha, que a gente consegue fazer com que esse pessoal do setor B, vamos supor, não vê tais filiais, que a diretoria não quer que eles vejam. Isso aqui é muito importante, pessoal, para não vazar dado, a galera não poder tá vendo aí o que o pessoal da diretoria está vendo. Herbert sabe muito bem a respeito disso aí. Bom, carregou aqui. Bom, pessoal, contando um pouco antes de começar o projeto, né? Como que eles atuavam como que era o processo deles. O pessoal ia na linha de produção, tinha o pessoal da selagem, pintura, e o pessoal ia na linha de produção, fazia todo o trabalho na aeronave, e nisso ia o pessoal os técnicos de qualidade. Eles iam lá verificar se o pessoal fez o serviço certo. E nisso eles pegavam muita coisa ali fora de norma. Pegava muita coisa, selagem fora de norma, prendedor não está no nível certo ali, a altura. Então, eles anotavam tudo no papel. E eles não conseguiam mensurar isso. O tanto de quantidade de modo de falha que eles conseguiam captar ali. Então, a gente entrou com esse painel, né? A gente pegou os dados que estavam no banco de dados dele. Esse número de série aqui, o avião 8, que é esse primeiro, deixa eu ir aqui para esse lado, que esse primeiro carinha aqui é o avião 8. Esse aqui é o processo que eles faziam antes. Vocês podem dar uma olhada que está 721 itens. Quando a gente entrou com essa parte de dados, para o avião 9, a gente conseguiu reduzir para 360. E só foi descendo, só caindo. No avião 13, 63 itens. Para vocês verem o poder dos dados. Eles não tinham isso, a gente apresentou isso a eles, e a gente consegue, nesse painel, identificar quais são os maiores defeitos por avião. Naquele caso ali, o itens por defeito. A marca superficial, furo aberto, são itens que são mais pegos assim na linha de produção que a galera está fazendo errado. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode dar um treinamento para essa galera, falar, pessoal, não está legal, vamos fazer um treinamento, pega todo mundo da produção ali, faz um treinamento, e aí a gente consegue ver o resultado aqui nesses valores. Aqui também tem um resumo muito legal, né? Que é o avião 8 teve o maior total de quantidade de itens em 721, seguido por o avião 9, 10 e 13. O segmento da fuselagem central, que é isso aqui, ó, a fuselagem do avião, a central, no avião número 8, né, compõe 19,46% de quantidade de itens. O avião 8 teve a maior média de quantidade de itens em 120, seguido pelo 9, 10 e 13.
Em 721 modos de falha, o avião 8 teve a maior quantidade de item, e foi de 1.848% maior do que o avião 12, que teve a menor quantidade em 37. Ou seja, pessoal, a gente consegue ver com os dados o que está acontecendo, né? E aqui a gente consegue tomar uma decisão bem mais assertiva, com precisão, para a gente também não ocorrer consequências lá para frente. Então, esse painel é muito legal. Queria apenas mostrar ele assim, um overview geral assim para vocês verem. E você consegue navegar aí, Matheus? Eu acho que sim. Aqui, ó, na cabeça do avião aqui, ó. Isso, a fuselagem dianteira. Se você clicar nele, ó, os dados. E já aparece o resumo aqui também do que está acontecendo conforme foi filtrado ali o avião. Clicar aqui, ó, na parte de trás. Ali também tem a quantidade de itens, né, que são os modos de falha. E aqui também ele detalha, né, quais são os modos de falha. Exato. Isso se aplica a qualquer tipo de negócio, né? O usuário chega com uma demanda para a gente, ó, preciso de um avião, clicar e ver quais são os problemas ali. A gente consegue segmentar, é um carro, enfim. Com certeza. A gente consegue adaptar essa demanda. E quem queria pensar que a gente consegue extrair dados, né, na área da aeronáutica? Eu mesmo, antes de fazer esse projeto, não tinha essa linha de raciocínio. Então, você consegue aplicar dados em muitas coisas. Onde tem dados, dá para a gente aplicar, mensurar e a gente conseguir fazer um trabalho aí bem feito. Para encerrar, eu sempre deixo 3 palavras que eu tenho certeza que vocês irão levar pelo resto de suas vidas, que é disciplina, persistência e paciência. Que é disciplina para você manter o foco dos seus objetivos, a persistência para você não desistir, porque haverá momentos de desânimo, momentos que você vai pensar, pô, isso aqui não é para mim, mas é sim, coloca isso em seu coração. E paciência para esperar a oportunidade chegar até você. E com isso eu encerro, desejando muito sucesso a todos vocês. Valeu, galera!